Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e neste vídeo eu quero falar sobre um livro que eu estou lendo com um atraso de 45 anos, né? Mas um livro que foi marcante, né? De uma época da minha juventude, inclusive, né? Que se chama O que é isso, companheiro, do Fernando Gabeira, e que, por incrível que pareça, eu não tinha lido, né? Não tinha lido. Mas é engraçado isso. Tem livros que a gente não precisa ler para se sentir, de algum modo, tocado e influenciado por ele, né? O Gabeira foi um cara que foi construindo uma presença política no Brasil depois da anistia, quando ele retorna, e com esse livro ele se apresenta como quem fui eu, né, de certo modo, né? E meio que anuncia quem ele pretende ser. É muito interessante isso. E a reflexão que ele faz, né, é um misto de um pouco reflexão política, autocrítica, como se diz na esquerda, né? E memória, memorialística, que eu acho que é assim que se diz, né? Quer dizer, uma narrativa pessoal, da sua experiência pessoal, existencial, né? Singular, né? Então é muito bonito o livro. Estou muito surpreso. Eu achei que fosse um livro um pouco mais com ranço intelectual. Nada, é um livro muito interessante. Porque mesmo essa parte reflexiva, política, ela é tratada com uma clareza jornalística, não exatamente com uma espécie de profundidade ensaística, né, acadêmica, não. Ele entra com uma fluidez jornalística que não lhe rouba de modo algum o conteúdo, né, a consistência, mas torna a fluidez do texto acessível a todo mundo, né? Então está sendo muito agradável. E outra coisa, para mim está sendo muito interessante, nesse momento em que a gente vive ainda sob uma ameaça de uma extrema-direita, né? Tem sido muito importante para mim rememorar, né, o quanto uma ditadura é violenta e cruel. Porque, vamos dizer assim, os malefícios de uma ditadura, de um governo autoritário, né, eles são facilmente elencáveis, listáveis, quer dizer assim, e são até certo ponto inesquecíveis, né? Quer dizer, o quanto de atraso uma ditadura produz numa cultura, num país, numa nação, é algo até é fácil até certo ponto de contabilizar, mas difícil é de recuperar, né? Isso pode ser um tema até de um outro vídeo. Mas lembrar a dureza, a crueldade, a truculência, a burrice de uma ditadura é algo que às vezes a gente, até por um mecanismo de defesa, para poder viver o presente, aceitar melhor o presente e dialogar até com certas diferenças que são desagradáveis, você esquece ou põe um pouco à margem, né? Eu digo isso porque eu acho que todo mundo sabe que, assim, na verdade, o tema central do livro, que é isso, companheiro, é o sequestro, né, do embaixador americano. O primeiro sequestro que acontece no Brasil de uma figura desse vulto, né? E o resgate foi a libertação de uma série de presos políticos, etc, etc. E foi uma operação ousadíssima,
né? Mas que teve falhas e que levaram à queda, à prisão, à morte, à tortura, ao assassinato da maior parte das pessoas envolvidas na ação, não é? Mas o que impressiona é que eram todos muito jovens, sabe? Eram todos muito jovens. Não é? A gente pode discutir a ilusão política, e isso é discutido no livro, a ponto de o livro acho que até hoje incomoda algumas pessoas da esquerda, pelo menos sobreviventes dessa época, ainda vivos e tal. E talvez mesmo até de gente mais nova, né, que tem uma visão mais, vamos chamar de um marxismo clássico, né, para não ir muito longe. Mas, a despeito, né, do que a gente poderia considerar as ilusões ideológicas e políticas que orientavam e motivavam esses jovens, eram muito jovens. Só tinha 21, 22 anos. Eram meninos, rapazes e moças que tinham já uma formação bastante consistente de teoria marxista, etc., que discutiam, que viviam aquilo com uma intensidade própria mesmo da juventude. Não eram pessoas intelectualmente despreparadas, mas eram muito jovens. Isso, ninguém escapa disso, não é? Ninguém escapa de ser jovem, né? E aí, sabe, é muito duro você imaginar que todo esse pessoal, que era um pessoal de classe média, né, a maior parte, gente que com um idealismo enorme, um impulso ético, moral, talvez, se quiserem, mal orientado, etc. Dane-se, não importa, mas havia uma preocupação com o outro, com o bem-estar da sociedade, com o avanço social, etc. Pensar que essa garotada, em mais ou menos um ano, estaria toda morta, ou no exílio. Os que sobreviveram foram parar no exílio. A maior parte morreu em um ano. E os que não morreram em um ano e não foram parar no exílio, que ainda sobreviveram um pouco na clandestinidade, mas acho que caíram todos, não sobreviveu ninguém. Quer dizer, quem sobreviveu foi para o exílio. Eu acho que o Franklin Martins é o que ainda passa mais tempo na clandestinidade e vai e volta, e consegue sobreviver a despeito de ser uma figura. O Franklin é um cara gigantesco, um cara de quase 1,90 m, magro, mas ele conseguiu ser clandestino mesmo assim. Eu acho que ele passa um bom tempo clandestino no Brasil. Eu não sei exatamente. Mas, de qualquer maneira, é muito duro imaginar que todos eles foram mortos, ser viciados, torturados de uma maneira absolutamente cruel, sabe? É muito duro isso. Assim, mas eram guerreiros, pregavam a violência. Sim, mas eram jovens, né? E a coisa era muito desproporcional, né? A coisa era muito desproporcional, né? Quer dizer, ainda que, quer dizer, o exército, mas o exército foi se reforçando. O Gabeira conta isso muito bem no livro, né? Quer dizer, assim, havia inicialmente um despreparo também do exército, dos militares, para enfrentar esse tipo de confronto. Mas depois eles foram rapidamente sendo treinados, inclusive pelos Estados Unidos, etc., em contra-insurgência e tudo mais. Aí virou uma desproporção enorme, né? Quer dizer, aí não dava para saída, né? Os caras foram aniquilados.
Quer dizer, aquela ideia de que a dita branda, não tinha, a ditadura é cruel, ela só não foi mais cruel porque ou não produziu tantos mortos no Brasil como produziu no Chile ou na Argentina, porque a esquerda aqui era muito fraca, era muito incipiente, ela foi facilmente esmagada, sabe? A verdade é essa. Quer dizer, foi algo heróico, suicida, próprio de jovens, mas que não tinha consistência, né? No final das contas, a gente vê que era o que a gente mais ou menos pode concluir é que quem tinha a orientação mais correta era mesmo a do velho Percebão, que dizia, olha, o negócio é baixar a bola e esperar por dias melhores virão, mas não adianta tentar peitar, porque não vai dar certo. E não deu, de fato, não deu. Acabou que serviu até aos interesses daquela linha dura, né, que acabou desaguando no AI-5. Não estou aqui querendo dizer que o AI-5 tenha como causa a ação dessa garotada. Quer dizer, sim, isso é bobagem. Isso já estava na cabeça da linha dura, que se aproveitou daquele momento, inclusive em que uma ditadura, imagine uma ditadura acéfala, se a coisa já não prima pela inteligência, né? Acéfala, então, porque o Costa e Silva tinha tido lá um derrame, estava lá meio empatado numa cama, e aí assumiu uma junta militar. Mas o livro vale muito a pena ser lido, sobretudo pelos mais jovens, né? Porque é preciso a gente ter uma dimensão do que é uma ditadura, já que andou-se muito flertando por aí, e ainda se flerta por aí com essa ideia no Brasil novamente, né? E isso não é bom. Isso não é o contrário. Eu acho que desse susto não morreremos mais, mas, de qualquer modo, é bom que as pessoas tenham a dimensão da importância de ser livre, né? Tenham a dimensão da importância do diálogo, né? Da necessidade, e é isso que as melhores interpretações, ou as mais otimistas interpretações dessas últimas eleições têm trazido, é uma convergência da política, né, para o centro, das esquerdas e das direitas para o centro, né? Eu costumo dizer que não existe centro-direita nem centro-esquerda. O centro não é uma ideologia, o centro é um lugar. É um lugar onde se reúnem aqueles que estão dispostos a convergir, a dialogar a despeito de suas diferenças. Então, a direita dialogante e a esquerda dialogante convergem para o centro e ali buscam eu não diria nem um consenso, que é uma palavra cada vez mais válida, eu diria um concerto com C, que nem um concerto de música, né? Aqueles variados instrumentos buscam produzir um som que faça sentido e que seja harmônico e agradável, né? E, aliás, é uma coisa que eu estava há muito tempo para falar e não falo, que esse, para mim, é o sentido de ser conservador. Ser conservador não é ter uma espécie de adoração, não é ser reacionário, não é ter uma adoração e um fetiche até pelo passado, né? Isso é ser reacionário. Ser conservador, o que quer conservar o conservador? Ele quer conservar, basicamente, no meu entender, a paz, a harmonia. Não é que ele não aceite mudanças, ele aceita e compreende a mudança como própria da vida política, da vida em geral, do mundo,
né? É próprio do ser a mudança, do ser finito a mudança. Mas essa mudança tem que se dar sem dor, em harmonia, em paz, né? Para isso é preciso o diálogo, o concerto. Então, centro e conservação são o mesmo. E é isso que precisa entrar na cabeça das pessoas. Quer dizer, precisamos recuperar a ideia de conservadorismo, mas não com esse sentido moral estúpido e imbecil. Quer dizer, essa confusão de conservadorismo com reacionarismo. Reacionário é uma outra coisa, muito ruim, por sinal. Como, por outro lado, o sentido, o revolucionário também não é o que não é o que deveria conduzir a política. Quer dizer assim, quando falha o diálogo, é que se vai buscar ou a revolução ou a reação, ou a volta para trás, ou o investimento num futuro que não se sabe qual é. Não é? Quer dizer assim, a política se faz sempre no presente. A política é a arte do presente. É a arte de conservar a harmonia no presente. Não é? Então, tanto a perspectiva revolucionária, que é discutida no livro do Gabeira, tá? Como a perspectiva reacionária, que, de certo modo, também é discutida no livro do Gabeira. E aí a gente percebe que o que está ali em jogo é um confronto entre o reacionarismo de uma geração e o revolucionarismo de uma nova geração, ou seja, perdeu-se o centro. Por que perdeu-se o centro? Porque entrou uma ditadura que acabou com a política. Quando a ditadura entra e liquida com a política, liquida com os partidos, começa com aquela sucessão de atos institucionais, a cada derrota. Não vamos esquecer que o primeiro ou o segundo ato institucional é resultado de uma eleição que eles perdem e não gostaram de perder. Aí eles vão lá e acabam com os partidos. Quer dizer assim, quando você começa a destruir o centro, que é o lugar para onde convergem aqueles que querem o diálogo, você isola o quê? Os extremos. Né? E aí dá no que dá. Sacrificou-se uma juventude à toa. E aqueles eram os melhores, aqueles, quer dizer, ou seriam, ou poderiam vir a ser os melhores, porque eram os mais estudiosos, eram os que tinham liderança. Mas por quê? Porque houve um movimento de destruição do centro conservador da paz, da harmonia e da política. A política é isso. Sabe? Quem é que disse que a guerra é a política, a diplomacia por outros meios, não é isso? Né? De certo modo, é mais ou menos essa ideia, quer dizer assim, o que eu estou tentando dizer aqui, quer dizer assim, quando a política é substituída pela violência de uma ditadura, da força, quando a política é substituída pela força, liquida-se o centro, liquida-se o conservadorismo, perde lugar. E aí o que se tem? Se tem esse confronto entre um reacionarismo bruto, burro, voltado por um... que ali é bem claro, quer dizer assim, na medida em que o Brasil começa a deixar de ser um Brasil agrário, esse pessoal começa a dizer, não quero, isso tem que continuar sendo aquilo ali, aquela servidão, sabe? Aí você destrói a política. Aí o que acontece? Você
isola uma juventude que não tem que não tem perspectiva, que é tomada por um niilismo. Toda revolução é, de certa forma, uma ação nihilista, é um jogar-se para frente sem saber muito bem onde você vai cair, porque você sabe que para trás não tem nada. Não é? Enfim, e aí é isso. Então é preciso que a gente tenha essa perspectiva muito clara. Ser conservador não tem nada a ver com costumes, bobaginhas de roupinhas e cabelinho e corpinho, o que você vai fazer com o seu corpinho e essas bobajadas. Ser conservador é uma forma de fazer política, e eu diria até a única fórmula de se fazer política, porque é a concordância de que o que se quer é preservar o diálogo sempre. O que se quer é preservar o diálogo entre os diferentes. Não é o bate-papo entre iguais, que é o que gosta uma ditadura. Não é? E a gente precisa ter isso claro. Preciso ter isso claro. É preciso que os naturais, naturais assim, no sentido que se podem esperar impulsos de mudança de uma sociedade, que geralmente vem dos mais jovens, encontrem canais na sociedade para que se expressem e de tal modo que possam ser satisfeitos na medida sempre do possível. Nunca teremos tudo que queremos, mas sempre precisamos avançar na direção de mais felicidade, mais bem-estar, sabe? Tão óbvio isso, sabe? Então, também é preciso que a gente respeite, sabe, um certo apego à tradição, que não precisa ser uma tradição milenar, pode ser uma tradição, sabe, da geração passada. É preciso que a geração presente, jovem, guarde um certo respeito também pelas idiosincrasias dos velhos, sabe? Sabe, aquela coisa, o cara quer fazer café no coador de pano, é isso. Deixa. Agora, o cara não pode querer obrigar todo mundo a fazer café no coador de pano. Não é? Puxa, falei muito, né? Falei muito mesmo. Já tem 25 minutos. Chega. Eu espero ter sido entendido, espero que sim, sabe? Recomendo a todos que leiam esse livro, sabe? Tem outro livro que eu acho que é muito importante ler. Esse é um livro mais pesado. Chama-se Combate nas Trevas, de Jacob Goronder, acho que é, eu sempre confundo, é um nome um pouco assim, tá? Vale muito a pena. Eu já li quase todo, agora por causa do Gabeira talvez volte a reler. É um livro mais pesado, é um livro que tem uma pegada um pouco mais acadêmica, talvez, ou intelectual, né? Outro livro que eu quero ler, mas não estou achando em PDF, é Os Carbonários, do Alfredo Sirkis. É isso, meus amigos, muito obrigado. 25 minutos praticamente cravados, né? Um beijo a todos. E eu devo gravar, hoje eu acho que não, mas eu tenho mais umas coisas que eu quero falar. Eu quero falar sobre The Americans, que eu finalmente acabei de assistir, que é uma série que eu quero que todo mundo, quero recomendar a todos os meus amigos, sabe? Eu vou aproveitar e vou falar das minhas 10 ou 15 séries prediletas, sabe? Quero falar sobre o meu navegador que eu estou usando agora, o Vivaldi. Enfim, tem aí pelo menos mais uns 2 vídeos que eu quero gravar até sábado, ou antes de sábado.
ou seja, amanhã. Né?